Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui para gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal dos temas de João. E hoje é a lição 5, que tem como tema o testemunho dos samaritanos. É a lição 5 do Evangelho de João. Antes da gente iniciar esse tema, eu peço a ajuda de vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. Que vocês me ajudem aqui no meu canal. Se inscrevam no meu canal. Ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para muitas pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês aqui no YouTube. Me ajudem aqui no meu canal, para o meu canal poder crescer, para a palavra de Deus chegar para muitas pessoas. Então, meus queridos irmãos, vamos para a lição número 5. Antes da gente iniciar essa lição, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por essa chuva maravilhosa que o Senhor está nos mandando. Muito obrigado, Pai. Te agradeço por esse dia de sábado. Te agradeço porque o Senhor está no controle de tudo, Pai. Ó Pai querido, nos dê a sabedoria para a gente entender a lição da Tua Palavra, que vamos estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ilumine. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, vamos para a lição de número 5. E o verso para memorizar diz assim: E diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E a lição de sábado começa assim: Quem eram os samaritanos? Foram um povo formado quando Israel, o reino do norte, foi levado em cativeiro pelos assírios em 722 a.C. Para criar estabilidade política, os assírios dispersavam seus cativos por todo o império. Assim, muitos cativos de outras nações foram levados para povoar o reino do norte. E estes se misturaram com israelitas e se tornaram os samaritanos, um povo miscigenado que praticava sua própria forma de judaísmo. Porém, as relações entre eles e os judeus não eram boas. Por exemplo, os samaritanos trabalharam contra a reconstrução do templo quando os judeus regressaram de Babilônia. Os samaritanos construíram seu próprio templo, localizado no Monte Gerizim. Mas esse templo foi destruído pelo governante judeu João Hircano em 128 a.C. Na época de Cristo, esta hostilidade continuava. Os judeus, tanto quanto possível, evitavam Samaria. Embora o comércio tenha continuado, outras interações eram evitadas. Os judeus não pediam empréstimos aos samaritanos, nem recebiam favores deles. Nesse contexto, João narra o encontro entre Jesus e a mulher junto ao poço e a população da cidade samaritana de Sicar. Então nós vemos aqui que os samaritanos, eles não se dão com os judeus e nem os judeus com os samaritanos. Judeus tinham como samaritanos inimigos. Uns se odiavam um ao outro. Nós vamos aprender hoje, aqui na lição 5, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós vamos aprender hoje, aqui na lição. Então, nós vamos para a parte de domingo, que fala aqui o contexto do encontro. Aqui em João 4, do verso do 1 a 4, o que levou Jesus a atravessar Samaria? Vamos ler João, capítulo 4, versos do 1 ao 4. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Acompanhe. Vamos estudar a Bíblia junto.
Então vamos lá no Evangelho de João, capítulo 4, versos do 1 ao 4, que tem aqui como título Jesus e a mulher samaritana. Vamos ler aqui. Por que Jesus teve que ir a Samaria, atravessar e ir a Samaria? Verso 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário para passar pela região da Samaria. Por que Jesus tinha que ir a Samaria? Porque Jesus, ele tinha uma missão lá. Qual que era a missão de Jesus? Era levar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Foi para isso que Jesus veio à terra, levar a palavra de Deus para todos. O que diz aqui na lição? Os judeus devotos seguiriam o caminho mais longo, indo para leste através da Pérea. Mas Jesus tinha uma missão em Samaria. Os judeus devotos, como eu falei para vocês, os judeus odiavam os samaritanos, que eles iam pelo caminho mais longo, eles passavam para a Pérea, não para Samaria. Mas Jesus foi diferente. Ele tinha uma missão lá em Samaria. Ele tinha que cumprir essa missão, de levar a palavra de Deus. Agora aqui a pergunta número 2. Em João 4, verso do 5 ao 9, como Jesus aproveitou essa oportunidade para iniciar um diálogo com a mulher junto ao poço? Como Jesus iniciou esse diálogo com a mulher samaritana? Aqui no verso 5 de João capítulo 4, começa assim: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. E que horas Jesus chegou ao poço? Era por volta do meio-dia. Era tarde. Jesus ficou cansado da viagem e sentou-se ali junto ao poço. Era meio-dia, era um sol quente, muito quente. E no verso 7, olha aqui, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Quando Jesus estava junto ao poço, veio uma mulher samaritana para tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. No verso 8, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Jesus estava ali junto ao poço, veio a mulher samaritana ali, e os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar comida. E no verso 9, então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, porque sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, essa mulher samaritana viu que Jesus era um judeu, as roupas que Jesus estava vestido, e quando essa mulher chega, Jesus pede água. Essa mulher olha assim: nossa, um judeu pedindo água para uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com o samaritano. Os judeus eram inimigos do samaritano. Jamais um judeu ia pedir água para um samaritano. Eles se odiavam. Era um povo, um inimigo com o outro. Mas Jesus estava querendo quebrar essa barreira. Porque a palavra de Deus é para todos. Para quem aceita a Jesus. Então, esse foi o diálogo que Jesus teve com a mulher
samaritana. Aqui no comentário da lição, diz assim: o poço de Jacó estava localizado bem próximo a Siquém, enquanto Sicar, a cidade da mulher, ficava a 1,5 quilômetro de distância. Jesus sentou-se junto ao poço enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida. Ele não tinha acesso à água fresca do poço. Quando a mulher foi tirar água, Jesus pediu-lhe de beber. Em João capítulo 3, foi surpreendente que Nicodemos, um rabino e líder dos judeus, se rebaixasse para ir até Jesus. Ele o procurou à noite para evitar ser descoberto. Mas em João 4, a mulher se esconde em plena luz do dia, talvez evitando contato com outras mulheres que se dirigiam ao poço no início ou no fim do dia, quando estava mais fresco. Afinal, por que ela andaria tanto para buscar a água e por volta do meio-dia, quando estava mais quente? Seja qual for o motivo da presença dela naquele lugar, o encontro com Jesus mudaria sua vida. Então, esse encontro que ela teve com Jesus ia mudar a vida dela. Jesus estava começando um diálogo com ela. Ele pediu água e ela falou: o Senhor, sendo um judeu, pede água por uma samaritana? Foi esse o diálogo que aconteceu com Jesus e a mulher samaritana. Então, o que diz aqui na lição? Quais são os tabus da sua cultura que podem dificultar seu testemunho aos outros? Como podemos ir além desses tabus? Então, o que isso quer dizer? Que a palavra de Deus é para todos que aceitam a Jesus, que buscam a Jesus. Então, vamos aqui para a lição de segunda-feira. Mulher junto ao poço. Aqui no verso 10 diz assim: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Então, aqui em João, do versos 10 ao 15, como Jesus usa esse encontro para começar a testemunhar para aquela mulher. Começa assim, o testemunho de Jesus. Eu já li o verso 10, eu vou ler de novo. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Verso 11. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado beberam da água? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará o quê? A ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui já bateu já o quê? O interesse da mulher. A mulher já ficou interessada no testemunho de Jesus. Ela ficou interessada o que Jesus estava falando para ela. E no verso 15, ela disse assim: sim, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então a mulher queria dessa água, que Jesus desse essa água para ela não buscar mais água no poço. Olha o interesse dessa mulher. E aqui no Desejado de Todas as Nações, página 137 e 138, olha que a Ellen White escreveu: o ódio existente entre judeus e samaritanos impedia a mulher de prestar um favor a Jesus. O Salvador, porém, buscava a chave
para aquele coração e contato nascido do amor divino. Em vez de lhe oferecer um favor, ele o pediu. O oferecimento de uma gentileza poderia ter sido rejeitado. No entanto, a confiança gera confiança. Então Jesus estava ganhando a confiança daquela mulher. E confiança gera confiança. Aqui na lição diz assim: a resposta da mulher foi semelhante à de Nicodemos, que no contexto do novo nascimento perguntou: como pode ser isso? A samaritana disse: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Em ambos os casos, Jesus apontou para as verdades espirituais transcendentes que cada um precisava ouvir e compreender. No primeiro, um respeitado mestre judeu. No segundo, uma mulher samaritana de caráter duvidoso. Em cada caso, Jesus estava basicamente dizendo a mesma coisa. Eles precisavam de uma experiência de conversão. Então, a palavra de Deus é para todos. É para o rico, é para o pobre. Todos precisam de uma conversão. Todos precisam. Nicodemos precisava de uma conversão. Ele era um rabino rico, era um mestre judeu. Ele fazia parte do sinédrio. E ele precisou se encontrar com Jesus durante a noite para poder nascer de novo. Jesus pregou para Nicodemos e Nicodemos aceitou Jesus como Messias. E essa mulher samaritana também estava confiando em Jesus, estava confiando nas palavras de Jesus. Ela estava já se convertendo a Jesus. Ela já estava aceitando Jesus como Messias, com as palavras que Jesus falou para ela. Aqui na pergunta 4, diz o seguinte: qual é o contexto do Antigo Testamento para a declaração de Jesus sobre a água viva? Vamos ler Jeremias, capítulo 2, verso 13. Vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13. Olha o que diz aqui. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Então o povo aqui de Israel abandonou a Deus, que é a água viva, e o povo preferiu o quê? Eles cavaram cisternas que tinham águas, que não retêm águas. Eles preferiram cavar cisternas do que a Deus. Eles abandonaram a fonte de água viva. Por isso que o povo preferiu assim. Eles preferiram águas de cisternas do que a fonte de água viva. Aqui em Zacarias 14, 8, olha o que diz aqui em Zacarias 14, 8. Zacarias 14, verso 8. Olha o que diz aqui. Naquele dia, vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Então, a água é importante para nós. A água é necessária para a vida. Os seres humanos não conseguem existir sem ela. Portanto, a água também pode ser uma ilustração poderosa e apropriada da vida eterna. Por isso, Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
A água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a água é importante. Olha que chuva maravilhosa que está ali fora. É importante a água para nós. Sem a água, nós não conseguimos viver. A água é importante. Você está com sede. Você chega. Você fez uma caminhada. Você caminhou, você correu. Você jogou bola. Você fica com aquela sede. Você toma água. Mata a sua sede. A água é importante para os seres humanos. Mas Jesus também é uma água viva que pode restaurar a sua vida. Quando você se entrega a Jesus, Jesus ele te restaura, ele te dá água viva, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma água viva. Quanto mais você beber dessa água, você não vai ter mais sede. É a Bíblia Sagrada. Essa água vai jorrar para a vida eterna. Então vamos agora para a lição de terça. Senhor, dê-me dessa água. Olha o que Jesus pode fazer por nós. Aqui em Ezequiel 36, verso do 25 ao 27. Olha o que diz assim. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que ande nos meus estatutos. Então quem pode tirar esse coração de pedra que você tem? Somente Jesus. E quem pode te dar um coração de carne? Jesus. Quem pode jogar água pura em nós e purificar nós? Somente Jesus. Quando você o aceita, quando você se arrepende do que você fez de errado, você se entrega a Jesus, você aceita Jesus como seu Salvador. Continuando aqui na lição. Inicialmente, eles não entenderam o que Jesus quis dizer. Nicodemos questionou: como alguém pode nascer de novo? Falou isso para Jesus: eu tenho que entrar no ventre materno da minha mãe de novo? Não foi isso que Jesus estava querendo dizer para ele, para Nicodemos. Jesus estava querendo dizer para ele que ele tinha que nascer de novo, que ele tinha que ser uma nova pessoa, aceitar Jesus como Messias. Isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Como poderia voltar ao ventre materno? Ele estava raciocinando em termos físicos, embora Jesus estivesse indicando uma verdade espiritual. A samaritana também interpretou as palavras de Jesus sobre a água em sentido literal, mas ele estava falando sobre algo espiritual para a mulher samaritana. Quando Jesus ofereceu água viva, a mulher pediu água literal. Ela raciocinou que a água que Jesus oferecia evitaria idas ao poço, reduzindo o risco de enfrentar pessoas. É impressionante que a conversa tenha mudado tão rapidamente do pedido de Jesus para um pedido da mulher dirigido a ele. A mulher queria que Jesus desse água para ela não voltar mais ao poço, para ela evitar o contato com as mulheres quando ia ao poço de manhã. Porque as mulheres falavam dessa mulher samaritana que ela tinha um caráter duvidoso, que ela era uma pecadora, mas Jesus ia mudar a vida dela. Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo? O que Jesus pode fazer por nós? Como Jesus pode mudar a nossa vida quando a gente aceita Ele com todo o nosso coração? Jesus é o nosso Salvador.
é o Messias. Jesus é tudo em nossas vidas. Então vamos aqui para a pergunta número 6. Em João 4,16, como Jesus respondeu ao pedido da mulher? Vamos ver João 4,16. Olha o que Jesus fala para ela, para essa mulher samaritana. 4,16. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Jesus, o que Jesus fez? Jesus leu o coração dela. A mulher precisava confrontar sua realidade para encontrar a cura. Antes que aquele coração pudesse receber a dádiva em que Cristo ansiava e conceder, seria preciso que fosse levada a reconhecer o seu pecado e seu Salvador. Meu querido irmão, irmã, não importa que você está fazendo de errado, qual é a sua vida que está errada. Para Jesus, não importa. Quando você aceita Jesus, você se arrepende do seu pecado, você confessa seu pecado para Jesus, Ele te perdoa. Para Jesus ninguém está perdido, basta você aceitá-lo e reconhecer o seu pecado. Por isso que ele disse assim para a mulher samaritana: vá, chame seu marido e volte aqui. Jesus estava falando para ela: reconheça seu pecado, se arrependa e me aceite como seu Salvador. Era isso que Jesus estava querendo que ela fizesse. E na parte de quarta-feira, a revelação de Jesus. O que Jesus revelou para essa mulher samaritana? Aqui no Evangelho de João, capítulo 4, versos 16 a 24, o que Jesus fez para mostrar àquela mulher que ele conhecia os seus segredos mais profundos. Qual foi a reação dessa mulher? Aqui no verso 16, que eu já li para vocês, eu vou ler de novo. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui, falou para a mulher. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido, eu não tenho marido, Senhor. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher, então, lhe disse. Aqui vem a reação da mulher. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Por que ela disse isso? Porque Jesus profetizou a vida dela. Falou da vida dela. Profetizou. Por isso que a mulher disse: o Senhor é um profeta. E aqui, no verso 20, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar que você está, seja no seu serviço, seja na sua casa, seja você indo para o trabalho, seja você fazendo uma caminhada, seja coisa que você estiver fazendo, você pode adorar a Deus aonde você estiver. E adorar a Deus em espírito e em verdade,
porque são esses os adoradores que Deus procura, que adore a Deus em espírito e em verdade. É isso que Jesus disse para essa mulher samaritana. E Jesus ia revelar a sua identidade para essa mulher samaritana. Aqui em João 4, do 25 a 26, como Jesus revelou sua identidade. Vamos ler. Aqui o verso 25. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, ela falou para a mulher samaritana: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu sou o Messias, Jesus falou para essa mulher samaritana. Eu sou o Messias, eu sou a água viva. Eu sou o Messias que acabei de profetizar a sua vida. Que você fazia, que você faz de errado. Eu profetizei tudo. Eu sou o Messias. E quando a mulher samaritana ouviu isso, olha o que diz aqui na lição. Assim, para aquela mulher que não apenas pertencia a outra cultura, mas que também não tinha o melhor caráter moral, Jesus revelou abertamente quem ele é. E tendo revelado à mulher que conhecia seus segredos, dos mais obscuros, Jesus também lhe deu um grande motivo para crer nele. Quando Jesus revelou que ele era o Messias, falou dos seus segredos, a mulher creu em Jesus. A mulher aceitou a Jesus, aceitou o Messias que estava ali na frente dela. Que nós aprendemos com isso? Não tem como você esconder um segredo de Jesus. Você pode esconder do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, mas de Jesus você não tem como esconder o seu segredo. Jesus é o Messias, é o nosso Salvador, Salvador do mundo, que morreu na cruz por nós, que derramou seu sangue. Esse é o Messias, Jesus Cristo. Vamos para a lição de quinta. O testemunho dos samaritanos. Aqui em João 4, 27 ao 29, que ação surpreendente a mulher tomou. Vamos ver do 27 ao 29. Que ação essa mulher tomou quando Jesus se revelou para ela. Verso 27. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo, falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. Olha que a mulher disse: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? A mulher foi lá em Samaria, testemunhou para os samaritanos: olha, venham ver um homem que me disse tudo da minha vida, que ele profetizou tudo da minha vida. Venham ver. Seria ele, por acaso, Cristo? A mulher colocou uma curiosidade nos samaritanos. A mulher testemunhou de Jesus para os samaritanos. O que Jesus tinha feito na vida dela. E que diz assim: a mulher, entretanto, deixou o seu cântaro de água e correu para a cidade, a fim de compartilhar o que acabara de vivenciar com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A mulher testemunhou de Jesus. A mulher falou de Jesus para os samaritanos. E aqui em João 4, do 30 a 42, o que aconteceu após esse encontro? O que eles ensinam sobre como o evangelho pode ser proclamado? Vamos para o verso 30. Então saíram da cidade
e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhe disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe, desde já, a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe, pois não, no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. No verso 39, aqui está o principal, aqui está a resposta. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que nós aprendemos com essa história maravilhosa. O testemunho que essa mulher samaritana deu. E muitos samaritanos creram em Jesus. Os samaritanos gostaram tanto da palavra de Jesus que ficou ali 2 dias, que Jesus ficou ali 2 dias com eles, porque eles pediram para Jesus ficar, e Jesus ficou. Através daquele testemunho daquela mulher, ela levou muitos para Jesus. Qual é o seu testemunho? O que Jesus fez na sua vida? Qual é o seu testemunho? Testemunho de Jesus. Fale de Jesus, o que ele fez na sua vida. Como essa mulher samaritana fez. O que Jesus mudou na sua vida? Testemunho. Fale de Jesus. Temos que seguir o exemplo dessa mulher samaritana, de levar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser levada, tem que ser proclamada. A palavra de Deus é para todos. Para todos. É para o branco, é para o negro, é para o amarelo, é para o vermelho, é para todo mundo que aceita Jesus. É para o japonês, é para o inglês, é para o espanhol, é para todo mundo que aceita Jesus, que se entrega a Jesus. E diz aqui: os samaritanos pediram que Jesus ficasse com eles. O resultado foi que muitas outras pessoas creram por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você tem Jesus como seu Salvador do mundo? Você aceita Jesus? Se entrega a Jesus enquanto é tempo. Essa mulher samaritana que tinha um caráter duvidoso, Jesus restaurou ela. Jesus purificou ela. Ela ficou tão contente que ela testemunhou de Jesus. Aqui na parte de sexta-feira,
Estudo adicional. Assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Demonstrou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos. Esses não viram nada em Samaria, indicando um campo promissor. Tinham os olhos fixos em uma grande obra a ser feita no futuro. Não viram que bem ao redor deles havia uma colheita a fazer. No entanto, por meio da mulher que haviam desprezado, toda uma cidade foi levada a ouvir o Salvador. Ela transmitiu imediatamente a luz a seus concidadãos. Essa mulher representa a atitude de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva se torna fonte de vida, e o que recebe se torna doador. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer a todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para beber da água da vida. Ellen G. White, o desejado de todas as nações. Nós podemos ser uma água viva para as outras pessoas, falando de Jesus, que aquelas pessoas sintam o prazer de tomar da água viva, que é Jesus Cristo, que vão espalhando a palavra de Deus, que essa água viva, que é Jesus, vai se espalhando para o mundo, que todas as pessoas conheçam a palavra de Deus, que você seja uma testemunha viva aí no seu bairro onde você mora, que as pessoas olhem para vocês, essa é uma testemunha de Jesus, Jesus mudou a vida dela. Testemunhe, fale de Jesus. Nós temos que ser testemunhas de Jesus aqui nessa terra, que a palavra de Deus seja espalhada como essa mulher samaritana fez. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. E se inscrevam no meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Me ajudem aqui no YouTube para que o canal cresça. Sem vocês eu não sou nada. Sem a ajuda de vocês eu não sou nada. Ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo e compartilhe meu vídeo para muitas pessoas. E até mais um próximo vídeo do Evangelho de João. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. Tchau!